Sejam bem-vindos à nossa Manhã com Deus, neste domingo, dia 2 de agosto de 2020. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, meus queridos irmãos e amigos, que nós possamos receber a palavra de Deus em nossos corações com grande alegria. Até aqui nos ajudou o Senhor. E você e a sua família são companhias especiais nesta manhã. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção do Espírito Santo para este culto. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos pela noite que passamos, pelo grande cuidado do Senhor para conosco, preservando as nossas vidas. Queremos dizer, ó Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado com a sua graça e a sua bondade. Fique conosco, ó Deus, neste dia, fale o nosso coração, especialmente nesta manhã, ó Deus, que a palavra do Senhor seja um alimento para as nossas almas. Fica conosco, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Vamos à leitura da palavra de Deus nesta manhã. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Amém. Que a palavra do Senhor possa estar presente em nossas vidas, em todos os momentos da nossa caminhada. Bem, queridos, nós chegamos ao nosso momento de oração nesta manhã. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos nos derramar diante do Senhor, colocar as nossas necessidades no altar do Senhor nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de infinita bondade, na presença do Senhor nós estamos, ó Deus, nesta manhã, porque confiamos no Senhor, ó Deus. Temos, ó Deus, as nossas necessidades, ó Pai, e precisamos colocá-las diante do Senhor, porque para quem iremos nós, se somente o Senhor, ó Deus, possui tão grande salvação para nos dar. Nesse instante, Senhor, eu venho colocar, ó Deus, as necessidades de cada irmão, de cada irmã, de cada família, Senhor Deus, de nossa igreja, nas tuas mãos, de cada família, de cada pessoa que nos assiste, ó Deus, neste momento. Ó Deus querido, são áreas da nossa vida onde nós precisamos da intervenção do Senhor, ó Pai, na vida financeira, na vida material, na vida espiritual, na área da saúde. Oh meu Deus, venha abençoar as famílias, ó Pai, que estão passando por lutas, por dificuldades e provações nesse tempo, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos, ó Pai, em direção a cada lar e a cada família nesta manhã, ajudando, Senhor Deus, com a tua graça bendita, sem a qual nós não podemos viver. Fica conosco, ó Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, ó Pai, dando-nos, ó Deus, uma porção, ó Pai, do teu cuidado, das tuas misericórdias nesta manhã. É a oração, é a súplica que nós fazemos nesse instante, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus por isso, que nós continuemos orando uns pelos outros. Bem, queridos, então nós vamos refletir na palavra de Deus nesta manhã, desejando que esta palavra seja um alimento espiritual a nos fortalecer em nossa caminhada de fé. Amém? Nesta manhã nós queremos ministrar a sua vida dentro do seguinte tema: quando Deus nos transforma. À luz de Romanos, no capítulo 6, o versículo 22, que diz assim: mas agora vocês foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Então eu acabei de ler Romanos, no capítulo 6, o versículo 22,
numa linguagem mais coloquial, tá bom? Vocês foram libertos do pecado, transformados em servos de Deus, com isso ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que terão a vida eterna, né? Então são ideias-chave, né, do nosso versículo lido nesta manhã. Quando Deus nos transforma, vamos pensar nisso um pouquinho. Sabe que eu tenho encontrado pessoas que desejam ardentemente viver algo novo com Deus quando tudo isso passar, toda essa pandemia do coronavírus passar, quando nós voltarmos à nossa vida, à normalidade. Eu tenho ouvido isso com frequência. Muitas pessoas têm dito isso. Eu gostaria de experimentar uma nova vida com Deus. Eu gostaria de que a nossa igreja fosse diferente. Eu gostaria que a minha família estivesse diferente quando tudo isso acabar. Então, é um anseio, né, legítimo que nós estamos ouvindo de muitas pessoas. Pessoas boas, bem intencionadas, né, e espirituais, né? Mas muitas vezes nós podemos correr o seguinte risco. Apesar de desejarmos este novo de Deus na nossa vida, nós poderemos não experimentar isso, né, como nós estamos desejando tanto, se não tomarmos os devidos cuidados, se não buscarmos as vias e os caminhos certos para que isso aconteça conosco, queridos. Não basta apenas que nós desejemos ser diferentes, né? E desejar que as pessoas também sejam diferentes. Nós precisamos nos submeter ao processo de Deus para que isso seja uma realidade na nossa vida. Bom, para ilustrar a importância de uma vida capaz de influenciar outras vidas, porque certamente é isso que comporta no novo de Deus para mim, que a minha vida seja relevante, né, para levar a mensagem do Evangelho, que a sua vida seja relevante, que cause impacto dentro da sua casa, na sua família, na sociedade, né? Vamos trazer a lembrança aqui, um fato ocorrido em junho de 1942 com uma garota alemã de 13 anos de idade, né, judia, né? Ela ganhou um caderno branco e vermelho naquele ano e ela começou então a fazer um diário com esse caderno branco e vermelho que ela ganhou, né? E deu uma interrompida, mais tarde ela reiniciou esse diário em outros 2 cadernos de exercícios. No ano de 1944, esse diário dela foi reescrito, foi revisado, né? E se tornou 324 folhas de papel colorido. Bem, não muito depois, já com 15 anos, essa garota, que se chamava Anne Frank, ela foi presa, deportada e morta num campo de concentração nazista. 3 anos depois disso, o diário dela foi publicado como uma narrativa triste, né, pesarosa do Holocausto, e tornou-se um dos livros mais vendidos em todo o mundo, né, que se chamava O Diário de Anne Frank. Um diário que impactou todo mundo que leu, né, e até hoje é uma obra assim. Irmãos, sejamos sinceros, e a nossa vida? A nossa vida tem impactado o mundo ao nosso redor? Né? Tem impactado as pessoas que convivem conosco? Aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu sinto, as minhas decisões têm impactado positivamente a sociedade, o mundo ao meu redor, as pessoas, né? Porque nós precisamos entender, irmãos, que o desejo do cristão de experimentar um novo relacionamento com Deus, quando tudo isso passar, um novo modo de ser cristão, é legítimo esse desejo, mas ele não vai acontecer se não houver uma transformação de que fala a palavra de Deus. Então é muito importante que nós entendamos isto nesta manhã. O desejo de experimentar algo novo com Deus nesse tempo é sim legítimo. E pode ser realizado. É passível de ser realizado. Mas ele depende. Depende principalmente se houver uma transformação da parte de Deus na nossa vida. Porque quando nós somos transformados por Deus, acontecem algumas coisas muito valiosas. Eu quero citar algumas. Primeiramente, nós experimentamos uma mudança interior. É muito importante compreender isso. E aí eu faço aqui uma menção à primeira parte do versículo. Eu vou dividi-lo em 3 partes para que nós compreendamos melhor. E a parte A do versículo, né, de Romanos 6, 22, diz assim, olha, mas agora vocês foram libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Lá diz assim. Então, eu quero trabalhar com você a flexão do verbo, né? Está lá, libertados, né? Liberto, vem do grego eleutero,
que quer dizer o quê? Tornar livre, colocar em liberdade, tirar do domínio de algo, né? Desatar o nó, liberar das correntes. E aí, queridos, eu fico pensando assim, o texto diz, mas agora vocês foram libertos do pecado. Quem é que tem poder para fazer isso na minha vida e na sua vida? Nos colocar em liberdade, nos tirar do jugo, das correntes que nos prendem ao pecado. Quem é que tem poder para fazer isso? Só Jesus. Só Ele pode nos libertar completamente. E a outra flexão verbal que está lá, né? Transformados, né? Então, olha, o verbo é metamorfo, né? Do grego, que significa o quê? Mudar de forma, transformar, transfigurar, mudar a mente para melhor, mudar de coração. E é interessante que no original grego, a palavra empregada não fala só numa mudança por mudança, é uma mudança com sentimento. É uma mudança com sentimento de pesar, de arrependimento por aquilo que experimentou no passado. Então, é algo realmente novo, né? Então, nós queremos dizer que somente assim, libertos e transformados, é que nós podemos experimentar um novo projeto de vida. Somente assim que nós vamos experimentar o novo de Deus para a nossa vida. Pouco adiantará eu falar que quero ser uma pessoa diferente, eu desejo que a minha igreja seja diferente, que a minha família seja diferente, se não passarmos por esse processo. Se não experimentarmos libertação e transformação real da parte de Deus na nossa vida. E é interessante quando nós falamos em libertação, né? A menção de liberdade aí, ela se dá em 3 dimensões. A primeira é com relação ao passado. Então, fomos perdoados. É algo que Deus já fez. Então, aquilo que aconteceu lá atrás, ficou lá para trás. Eu não tenho que ficar preso a isso. Eu tenho que andar para frente, porque já fomos perdoados, né? É uma dimensão dessa liberdade, dessa libertação. A segunda dimensão diz respeito ao tempo presente. Nós somos abençoados pelo mover, pela ação de Deus na nossa vida, nos transformando. E a terceira e última dimensão é com relação ao futuro. Seremos glorificados, né? Lá na frente, seremos glorificados. Vamos dizer assim, o ápice desse processo de transformação para estar com Deus na eternidade para sempre, né? Então, olha, quando nós somos transformados por Deus, quando esse processo de transformação se instala na nossa vida, a primeira coisa que acontece é uma mudança interior. Então, vamos guardar isso no coração. Nenhum crente, nenhum grupo cristão, nenhuma comunidade cristã, nenhuma igreja, nenhuma família cristã experimentará algo com Deus pós-pandemia, se de fato não acontecer uma mudança interior. É preciso que isso fique bem claro. Quando nós somos transformados por Deus, em segundo lugar, nós queremos dizer, nós vivenciamos um novo projeto de vida. Isso está também muito claro lá no versículo 22 do capítulo 6 de Romanos. Agora a parte B do versículo que diz assim: com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando lá, irmãos, é que nós somos transformados para termos um novo projeto com Deus. Um novo comprometimento com Deus, né? Então, é o fruto da nossa santificação, da nossa transformação, é um comprometimento maior com Deus. Então, qualquer pessoa que seja realmente alcançada pela transformação de Deus, não será uma pessoa omissa, será uma pessoa proativa no reino de Deus, porque ela vai procurar ser útil. Ela não fica esperando sentada que lhe peçam para fazer as coisas. Ela não fica esperando sentada que lhe adulem, né? Que lhe peçam por favor. Não, mas é alguém que sabe da necessidade e vai agir. Proatividade no reino de Deus. Este compromisso precisa estar bem claro na minha vida e na sua vida. Do contrário, o novo de Deus vai ser só uma história da carochinha. Na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, então, experimentar esse novo de Deus desta forma. A transformação do Senhor na minha vida, ela me leva a ter um compromisso com Deus. Um compromisso de ação, um envolvimento de serviço, né? Para servir a Deus, né? Isso que está na palavra, né? E lá fala assim, olha, santificados, do original grego hagios, que quer dizer o quê? Consagração, purificação, o efeito, o resultado dessa consagração, né? De coração, de vida, né? É uma ação que por causa da nossa conexão com Deus, possui uma distinção inigualável, diferencia a pessoa, né? A pessoa passa a agir diferente, né?
Queridos, somente em Cristo nós podemos experimentar essa novidade de vida, né? Somente em Jesus Cristo será possível romper com velhos costumes, com velho modo de ser, com velhas práticas. Não basta só pensarmos intelectualmente, sabemos que precisamos do novo. É preciso que nós nos submetamos e entendamos que este processo virá da parte de Deus por meio de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Eu quero lembrar a você que neste mesmo capítulo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, né? Agora um pouquinho antes do versículo que nós estamos lendo 22, o versículo 4 diz assim, olha: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, queridos, eu lhes pergunto, esta palavra dizendo que eu preciso andar em novidade de vida, ela já existia na minha vida antes da pandemia? É claro que sim. Esta palavra já representava um desafio para você antes da pandemia? É claro que sim. Então, por que é que nós não temos buscado constantemente essa novidade de vida? Por que é que nós estamos deixando que aconteça uma pandemia, que as coisas se coloquem no ponto que se colocaram, para que eu comece a entender que eu preciso ser diferente? Eu preciso andar em novidade de vida, porque Jesus Cristo me alcançou com a sua graça. Eu preciso demonstrar com o meu jeito de ser, de pensar, de sentir e de agir, que eu preciso ser uma pessoa diferente, né? Por que precisou acontecer isso? Esta palavra já era um desafio para mim. E já era para você também, então vamos acordar para ela, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos andar em novidade de vida. Sabe aquela máxima que muitas pessoas às vezes dizem: eu sou assim desse jeito, eu não vou mudar. Isso, irmãos, não tem muito apoio na palavra de Deus. O Evangelho é algo que nos transforma, que me confronta com o meu jeito de ser e me transforma para melhor, à luz de Jesus Cristo, né? Então é preciso que nós pensamos nisso, viu, queridos? Que entendamos isso nesta manhã. Vamos experimentar algo novo com Deus pós-pandemia? Em nome de Jesus, sim, desejamos, mas nos submetamos ao processo de transformação. Do contrário, isso ficará apenas no discurso. E em último lugar, queridos, o texto nos diz algo precioso também. Quando nós somos transformados por Deus, diz a palavra que nós asseguramos a vida, a verdadeira vida, né, na eternidade. É muito importante pensar nisso, queridos, porque hoje nós estamos aqui, graças a Deus, estamos vivos, estamos sobrevivendo a este vírus, mas não sabemos no dia de amanhã. Para muitas pessoas, esse dia já chegou. Né? Na verdade, segundo as informações oficiais, todos os dias ainda milhares de pessoas estão partindo desse mundo por conta do coronavírus. Ou seja, há uma eternidade que nós precisamos nos preocupar com ela, né? E a parte C, a parte final do versículo 22 diz assim: e o resultado é que vocês terão a vida na eternidade, terão a vida eterna. Coisa maravilhosa, né? Aí eu quero me referir ao termo eternidade, que no grego significa aionios. É algo sem começo e nem fim, aquilo que tem sido e sempre será, sem fim, nunca termina, é algo eterno. Eu fico perguntando para você, se a nossa existência, ela não se dá somente neste plano, neste mundo, né? Se ela diz respeito a depois da nossa morte, depois de findar a nossa existência neste plano, se nós vamos continuar a caminhada lá do outro lado, precisamos ter uma certeza de onde estaremos, com quem estaremos. E a Bíblia traz essa certeza. Então o processo de transformação, ele culmina com esta segurança no meu coração, de ter uma vida eterna com Deus. É muito importante entender isso, que somente então, transformados, nós podemos assegurar uma vida na eternidade com Deus. Desta forma, queridos, nesta manhã nós ministramos sobre quando somos transformados por Deus. Porque isso tem a ver com os meus propósitos e os seus propósitos para depois da pandemia, para quando tudo isso passar. Nós precisamos nos preparar para experimentar o novo de Deus na nossa vida, não é? Mas esse novo só vai acontecer se eu e você estivermos dispostos a nos submeter à transformação real de Deus na nossa vida. Isso só vai acontecer em nossa querida igreja, se nós formos uma comunidade de pessoas que quer realmente ser transformada, submissa a Deus e ao poder de Deus. Então, a vida transformada, eu concluo a minha reflexão dizendo, começa no coração. E é um processo inteiramente espiritual.
muitas vezes não explicado pela lógica humana. É um processo espiritual, sobrenatural que Deus faz conosco. E em terceiro lugar, tem um objetivo muito claro. Não é glorificar a homens nem a instituições, mas glorificar a Deus, ao Pai Celestial. Então, queridos, submissos a Jesus, que a minha vida e a sua vida reflita a beleza de Cristo. Com relação ao testemunho da Anne Frank, cuja vida impactou outras vidas, milhares de outras vidas, nem todos precisam ter a experiência de dor e de morte como aquela garota judia teve. Infelizmente ela teve, não é? Mas, queridos, eu preciso lhes dizer, para encerrar o nosso momento com Deus nesta manhã, em Cristo nós temos uma experiência de liberdade, de santificação e de vida. É isso que Deus faz na minha vida quando me transforma e na sua vida também. Então, que a minha oração, que a sua oração seja uma só nesta manhã. Que a beleza de Cristo se veja em nós. Exatamente como diz a velha canção. Você está lembrado dela? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém? Graças a Deus por isso. Feche os seus olhos, vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco diante de Ti, ó Deus, a vida desta família, desta pessoa que está acompanhando, ó Deus, este culto nesta manhã. Coloco também a minha vida, meu Deus, para que o Senhor permita, ó Pai, que nós nos submetamos inteiramente, ó Deus, ao processo diário, cotidiano de transformação que o Senhor quer realizar em nós, para que nós experimentemos algo novo com o Senhor nestes tempos desafiadores que despontam no nosso horizonte. Fica conosco nesta manhã e permita que a Tua palavra seja acolhida em nossos corações com alegria. Perdoe os nossos pecados, abençoe o restante desse dia, guarda-nos de todos os males. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus por isso, queridos, chegamos então ao final da nossa manhã com Deus deste domingo. Agradeço mais uma vez a sua companhia, que foi muito preciosa. Graças a Deus por isso, viu? Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu lar. Convido a você para que logo mais à noite também participe conosco da nossa noite com Deus, tá bom? Um excelente domingo para você e para a sua família. Fiquem na paz do Senhor.